Um gás ideal sofre uma mudança de estado ilustrada pelos gráficos 1 e 2. A gente viu nessas aulas agora os gráficos de mudança de estado, né? Lei de Charles, Gay-Lussac, enfim. Então ele tem um gráfico 1 e um gráfico 2 de mudança de estado aí. Dentre alternativas abaixo, a cidade é aquela que se ajusta aos gráficos assim. Então, vamos lá. Olha que interessante esse gráfico. A gente viu lá nos gráficos lá, de mudança de fase, de gás ideais, tem um gráfico de P por volume, o gráfico de volume por temperatura e o gráfico de pressão por temperatura. Beleza? Boyle, Mariot e Gay-Lussac e Charles. Esses dois gráficos aqui, volume e temperatura, e pressão e temperatura, eles são parecidos, porque eles têm um comportamento muito similar. Eles têm um comportamento de uma reta. Opa. Uma reta partindo da origem, tá? Mais ou menos inclinada, que não importa. Só que o gráfico de P por V, ele não é uma reta. Ele é uma hipérbole. Lembra disso? Então aqui está bem fácil de identificar já que nesse gráfico aqui, alfa corresponde à pressão e B corresponde ao volume. Essas linhas, então, aqui, que eu estou vendo, são chamadas de isotermas, ou linhas isotérmicas, porque nelas a temperatura é constante, tá? Isso é muito importante nessa parte aqui, tá, pessoal? Sendo assim, fica bem legal agora eu poder analisar as alternativas. Ele fala primeiro aqui, na letra A, que alfa é o volume, e, meu amigo, beta é a temperatura. Não faz sentido, né? Já viu que não tem sentido nenhum. Se fosse volume por temperatura, tem que ser o gráfico uma reta, tá? Corto aqui. B, gama é temperatura, beta é pressão. Bom, delta, perdão, delta é temperatura e beta é pressão. Delta faz sentido aqui. Temperatura por pressão, o gráfico é uma reta, tá? E ele fala que alfa é o volume e o processo é uma compressão. Pessoal, se eu estou indo aqui, se realmente alfa é o volume, quando eu estou indo do ponto 1 para o ponto 2, eu estou aumentando a temperatura. Aumentar a temperatura e aumentar a pressão realmente corresponde a uma compressão, se beta é pressão. Então, a pressão aumentaria, o delta, que é isso aqui, aumentaria, só que tem um detalhe, né? Como é que funciona? V sobre T seria esse gráfico aqui, ó. Então, V é igual a uma constante vezes temperatura. Então, a razão ali, V por T, se são gás ideal, eu sei que isso tem que ser igual a NR sobre P. Beleza? Se esse gráfico... Ah, não, isso é pressão e temperatura, perdão. Aqui está certo, tá? Só que eu analisei o gráfico errado aqui. A pressão e temperatura tem que ser P igual a nRT sobre V. Então, olha que interessante. Se eu aumento a pressão e aumento a temperatura, que é o que ele está mostrando aqui para mim, na verdade, o que acontece com o volume é o processo inverso. O volume tende a diminuir. Então, seria uma compressão. Até agora faz sentido, tá? Vamos só ver o restante aqui, ver se realmente faz sentido. Porque aqui nesse gráfico também pode ser isso aqui, ó. V é igual a nRT sobre P. Também pode, tá? Então vamos esperar. A C. Alfa é o volume, beta é pressão, e gama é temperatura, delta é temperatura, perdão, e o processo é um resfriamento isobárico.
Se aqui delta for temperatura... Ah, tem detalhe na B, tá? Pera aí. Vamos voltar na B aqui. Se beta é pressão e alfa é volume, isso aqui teria que ser um gráfico invertido, na verdade. Teria que ser uma hipérbole assim, né? Então tá errado já de cara. Tá? Isso aqui seria temperatura sim, só que teria um gráfico invertido, na verdade. C. Alfa volume. Isso aqui é o volume. Beta é pressão. E delta é temperatura. E o processo é um resfriamento isobárico. Isobárico não pode ser, porque isso aqui é isotérmico, né? Já vi que é isotérmico, pelo menos. Então, tá fora. D. Alfa é o volume. Não pode ser já daqui, né? Beta é temperatura. Não pode ser também. Se fosse ver por T, seria uma reta. Tá errado. Então sobrou a E. Vamos ver se a E está certa. Alfa é pressão. Beta é o volume. Então, alfa é pressão. Beta é o volume. E delta é a temperatura. Aí faz sentido aqui e faz sentido lá. Ó. Porque V por T, ó, V nRT sobre P, NR sobre P, se aumenta a temperatura, diminui a pressão. Beleza? Esse processo é um aquecimento isobárico. Aquecimento, pessoal, por quê? Olha só, estou passando de 1 para 2, estou passando da temperatura 1 para a temperatura 2. E aqui eu estou andando na mesma linha de pressão. A pressão aqui é constante nessa linha. Essa aqui seria a linha isobárica, lembra que a gente falou disso? Se ali eu tenho isotérmica, aqui eu tenho... Opa. Isobárica. Por isso que a letra B estava errada também, tá? A alfa aqui seria um processo isocórico, se aqui fosse o volume. Então não faz sentido. Então por esse motivo, você liga bem nessa situação. Aqui, nessa linha, P é constante. Nessa linha, V é constante. Nessa linha, T é constante. Com isso, muita coisa se resolve, tá? E por esse motivo, então, o correto aqui é a letra E. É o único que faz sentido para ambos os gráficos. Beleza? É uma questão mais chata, analítica, que não tem conta, mas que envolve uma série de análises aqui quanto à teoria mesmo fundamental de gases. Então, muito cuidado. Tranquilo?